No canal, se inscreva, deixa teu like aí, tá? Deixa o teu comentário também, tá bom? Nos ajude aí com o teu like, com o teu comentário. Vou abrir a tela aqui um pouquinho para que a gente possa falar desse São Paulo e Nacional, tá bom? Falar um pouco de São Paulo e Nacional, o jogo que terminou agora há pouco. Vamos falar um pouco desse jogo, desse duelo entre São Paulo e Nacional, no qual o São Paulo vence nos pênaltis. E tem algumas coisas boas desse time do São Paulo. São Paulo teve um processo de evolução do primeiro jogo ao segundo jogo, então isso é positivo. Teve algumas coisas negativas no decorrer do jogo, somente no segundo tempo o São Paulo cai de rendimento. Há substituições que podem ter interferido nessa queda de rendimento da equipe do São Paulo, mas mesmo assim o São Paulo consegue se classificar. Eu estou vendo muita gente criticando a equipe do São Paulo, falando que o São Paulo não foi bem, ou deveria ter feito isso, feito aquilo. Para mim, particularmente, eu particularmente acho que o São Paulo foi bem. Acho que o São Paulo foi bem. E sugiro que o São Paulo continue jogando assim e evoluindo cada vez mais. Eu acho que o São Paulo foi bem. Não acho que o São Paulo foi ruim. O São Paulo conseguiu marcar bem, muito bem a equipe do Atlético Nacional. Irei mostrar aqui. O São Paulo conseguiu se aproveitar dos espaços que era oferecido e fazer suas jogadas. Tá? O São Paulo conseguiu ter uma melhor construção de jogada de bola. O São Paulo conseguiu, o Crespo, né, conseguiu trazer o André Silva como aquele jogador para fazer aquele apoio, para ajudar os jogadores que atacavam os espaços. Então, assim, falando tudo isso, mostrando tudo isso, São Paulo foi bem. São Paulo foi bem. E a gente for pontuar alguns jogadores aqui também, a gente vai falar aqui de Cedric, do André Silva, que foi muito bem. Vamos falar do Marcos Antônio, mesmo perdendo o pênalti. Poxa, vamos passar aqui por alguns jogadores. Alan Franco, que fez um jogaço. Ferrarese, que marcava para subir a pressão todo momento, ali saltava a pressão, ajudava muito o Cedric. Poxa, tem diversos jogadores que fizeram bons jogos, fez um bom jogo, se entregou bastante. O Rafael também, que defendeu o pênalti, ajudou o São Paulo na disputa de pênalti. Então, acho que ao todo, assim, o São Paulo foi bem. Tem muita gente reclamando, porque às vezes é necessário, né, criar alguma coisa para poder você poder ter o que falar. São Paulo para mim foi bem, particularmente. Eu, particularmente, talvez você do outro lado tenha outra ideia, tenha outra opinião, tá? Mas ó, se inscreva no canal, deixa teu like, deixa o teu comentário se você quiser. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa teu like aí para nos ajudar, tá bom? Aqui nesse printada do YouTube. Vamos lá, primeiramente esse lance aqui que eu vou falar para vocês é uma saída de bola do São Paulo. São Paulo, na verdade, não é uma saída, é uma disputa de bola, no qual o São Paulo consegue vencer essa disputa de bola e essa bola vai chegar no André. E o André consegue fazer essa jogada aqui, ó. Uma jogada bacana, tem uma jogada boa do André que consegue dar ao São Paulo esse espaço. Fazer o São Paulo criar esse espaço. O São Paulo conseguir achar espaços. Ó, se você olhar lá do outro lado do campo, espaços já são gerados para o São Paulo do outro lado do campo. A bola chega no André. Olha como o espaço aqui já é gerado para a equipe do São Paulo do outro lado do campo. O São Paulo já consegue gerar espaço aqui do outro lado. Se eu conseguir mostrar aqui para vocês, acho que vou conseguir, ó. São Paulo já consegue gerar espaço desse lado de campo. Você está vendo o São Paulo já com uma superioridade numérica sobre a equipe do Atlético Nacional, gerando espaço e também gerando a superioridade numérica do outro lado de campo. Eu tinha falado para vocês na live que eu fiz que o São Paulo poderia trabalhar muito pelos corredores, invertendo bola. O São Paulo fez isso também lá fiz um vídeo do primeiro jogo. E o São Paulo teve essas oportunidades. Principalmente o Cedric, desse lado de campo, tinha muito espaço para descer ali e atacar esse espaço que a equipe do Atlético Nacional deixa bastante. Tá? E nesse lance, o São Paulo fez um bom lance, né? Um lance interessante também. Cruzamento na área, essa bola vai chegar para quem ali? Ó? Dominou bem ali o Bobadilha. E dá um tapinha ali pro Cedric, quase o São Paulo abre o placar nesse lance aí. Agora teve uma finalização, outra finalização, a bola vai para escanteio. Na área, escanteio. Chamando assim a atenção para vocês. Dois braços erguidos do jogador do São Paulo. Dois braços seguidos é o quê? Jogada ensaiada. Primeira trave. Um braço erguido, segunda trave. É sempre esse toque que os jogadores gostam de fazer, né, para achar, para indicar onde ele vai lançar essa bola. O São Paulo fez um posicionamento diferente. Um jogador só fincado aqui, eu acho que é o André Silva, se não é o André Silva. Eu não sei quem que tá fincado aqui, o jogador aqui próximo, não sei se é o Alan Franco. Aqui você vê o Luciano que vai fazer essa movimentação, então eles se afastam bastante para gerar esse espaço. Realmente é intencional para que esses jogadores que estão aqui possam fazer essa movimentação. Fazendo essa movimentação, eles atacam o primeiro pau aqui, primeira trave, e conseguem dar casquinha para trás para o jogador que vai vir de trás ali para desviar essa bola para o gol. Soltando o lance, cruzamento na área, uma casquinha,
André Silva ali, livre, consegue ali, livre não, né? Marcado, mas ele conseguiu ser oportuno nesse lance. 2 minutos e 17 segundos. São Paulo abre o placar. 1-0 São Paulo. Feito o que tinha que fazer mesmo, fez o planejamento que tinha que ser feito. Acho que foi além do planejamento, ninguém espera um tão cedo assim. E o São Paulo consegue abrir o placar e de lá. Daí para frente, o São Paulo é dominante no jogo. O São Paulo consegue dominar bem a equipe do Atlético Nacional em lances que eu vou mostrar aqui para você. Vamos lá. Um ponto aqui é a estratégia defensiva, que eu quero mostrar para vocês. Uma estratégia defensiva diferenciada. São Paulo mudou sua estratégia defensiva. Não foi apenas 3 jogadores no meio de campo, mas os laterais eles apoiavam bastante esses jogadores de meio quando um dos seus jogadores centrais, que era o Rodriguinho, avançava. Rodriguinho avançando, Cedric sobe para ficar próximo aqui do Mário Moreno. Enzo Dias sobe para ficar próximo aqui do Inestrosa. A liberdade do outro lado, aqui, ó. Pode estar até com a mão levantada aqui, o jogador do Atlético Nacional, que é o Cândido. Está com a mão levantada. Há uma liberdade do outro lado, mas liberdade na qual pode ser contida por um avanço do Cedric. E esse jogador fica livre? Não, esse jogador não fica livre. Ferrarese avança nele e faz a marcação sobre o Mário Moreno. Então, a defesa do São Paulo, ela mudou a maneira de se organizar para marcar a equipe do Atlético Nacional. Isso é treinamento. Com certeza isso foi treinado. Movimentação do Atlético Nacional. A bola vai voltar lá atrás. Eles irão construir. Mas se a gente for olhar aqui, olha a movimentação do São Paulo de novo. Vai avançar. Se você olhar bem aqui, o Bobadilla está avançando, indicando o Rodriguinho para voltar para trás. Veja só. Vou trazer aqui para vocês na imagem que vai ficar melhor até. Para que vocês possam entender o que aconteceu aqui. Ó, o Bobadilla vai avançar. Ele pede para o Rodriguinho voltar. O Rodriguinho já mapeia suas costas, olhando para trás, mapeando a sua movimentação aqui atrás, para poder sim, se movimentando, voltar a preencher esse espaço que o Bobadilla agora vai avançar. Então isso é treinado, tá? Isso é uma orquestração de movimentação muito bem feita. Lá, o Bobadilla avançou, o Rodriguinho ficou. O Rodriguinho avança, o Bobadilla baixa. E assim eles conseguem manter uma zaga bem postada. E você vê aqui, ó o Ferrarese subindo já aqui, ó. Ferrarese já sobe para fazer pressão sobre o jogador do Atlético Nacional. Então, os espaços, eles não são deixados. Aqui como São Paulo encaixa bem a marcação. Ó, o Rodriguinho já está encaixando a marcação aqui no comando. Aqui você tem o Cedric já encaixando a marcação aqui no Cândido. Ou aqui então você tem um jogador livre do Atlético Nacional? Não. O Ferrarese vai subir para fazer pressão sobre esse jogador. Olha lá. O Ferrarese aparece ali, ó, em cima do vídeo. Aqui você tem o Ferrarese subindo para pressionar esse jogador que está com uma certa liberdade. Aqui eu até marquei Ferrarese aqui escrito, marcando esse jogador do Atlético Nacional que está com uma certa liberdade, digamos aqui. Então ele já está sendo marcado. Então essa subida de linha, descida de linha, troca de posições é muito importante. Isso foi sim treinado pela equipe do Hernan Crespo. Não foi uma coisa feita de qualquer jeito, né? Foi treinado, com certeza teve esse treinamento e deu certo. São Paulo conseguiu executar muito bem essa movimentação. Novamente aqui, ó, São Paulo marcando com essa triangulação. Aqui você vê o Bobadilla avançando. Você vê aqui, ó, como o time do São Paulo está bem aberto esse triângulo do São Paulo, porque o encaixe ele acontece. Ó. Marcos Antônio encaixando aqui no Cardona. Tem jogador pedindo a bola aqui, mas já tem aproximação aqui desse lado acho que é do Bobadilla, do Rodriguinho. Vamos ver quando soltar a imagem. Marcação aqui do Enzo sobre o Mário Moreno. E aqui você tem na cobertura o Cedric, o Ferrarese. Aqui você tem o Enzo Dias marcando de perto aqui o Inestrosa, que deu um trabalhão pro Enzo Dias mesmo assim, mas o Enzo Dias foi muito bem também, conseguiu vencer alguns duelos. E o São Paulo marcava muito bem, ó. Subiu a bola aqui, ó. Você tem o Enzo Dias já acompanhando o Inestrosa aqui, ó. Até o final. Mesmo tomando drible, errou a passada, mas ele não desiste, vai até o fim e segura ali o Inestrosa acaba errando o passe. E o Ferrarese consegue cortar a bola. Então isso é positivo. Um São Paulo que defensivamente conseguiu se orquestrar muito bem para marcar a equipe do Atlético Nacional. Aqui a gente pode ver o São Paulo pressionando com bloco baixo. Tá? Então o São Paulo com bloco baixo, mas pressionando o adversário. O São Paulo não subia tanto seu bloco. O São Paulo baixava mais seu bloco, mantinha o encaixe, mantinha uma abertura maior aqui que não teve no primeiro jogo. Você vê aqui o Marcos Antônio mais aberto um pouco, encostando no comando para tirar essa versão de bola, tirar esse espaço que tinha antes. Então no primeiro tempo o São Paulo conseguiu neutralizar, conseguiu estancar esses espaços que a equipe do Atlético Nacional tentava encontrar com uma inversão de bola. Até vai encontrar aqui, ó, achou desse lado, como tá subindo aqui já, ó, Marcos Antônio.
Tá vendo como o Marcos Antônio já vem aqui em velocidade aqui para fechar esse espaço aqui, ó. Marcos Antônio já fecha o espaço aqui e aqui você já viu mais um dia fechando o espaço aqui do Inestrosa. Então é no São Paulo muito bem orquestrado para tirar esse espaço da equipe do Atlético Nacional. Mesmo assim, ele consegue fazer um drible muito bem, porque é um bom jogador, Inestrosa, forte, e tenta a finalização ali, um cruzamento, mas é bloqueado pela equipe do São Paulo. Mas o São Paulo que bloqueou muito bem também esse setor, né? Esse funil aqui, né? De finalização. O São Paulo conseguiu bloquear muito bem esse setor e fazer um grande jogo por conta disso. O Paulo teve um grande primeiro tempo. Poderia ter defendido o jogo no primeiro tempo se a bola entrasse com algumas oportunidades que teve aqui para o São Paulo. Saída de bola do São Paulo, também é importante a gente falar da saída de bola. Rafael com a saída de bola. Ó, pressão da equipe do Atlético Nacional. Uma avalanche em cima do São Paulo. O São Paulo vai tentar o quê? Um passe mais longo. A pressão do Atlético Nacional faz esse avalanche. Um passe mais longo. Ó, de primeira, o São Paulo já consegue sair dessa pressão do Atlético Nacional. Aqui ele dá um escorregão, o Marcos Antônio, mas o São Paulo consegue. O Rodrigo, como ele sai bem, como ele já ataca o espaço aqui em cima, já para receber a bola, como o São Paulo já tem uma vantagem numérica sobre a equipe do Atlético Nacional. Veja só, como o São Paulo já cria essa vantagem numérica sobre a equipe do Atlético Nacional e cria uma vantagem numérica muito bem aqui, ó. Muito bem, é uma opção legal para a equipe do São Paulo. 2 jogadores do lado aqui, 2 jogadores do lado aqui. São Paulo com vantagem numérica na fase ofensiva. E esse lance, o São Paulo ainda consegue passar essa bola aqui para o Luciano. Tem espaço do outro lado, ó, se você viu o André pedindo a bola como levantada, Cedite também pedindo a bola como levantada, o André e Cedite com liberdade. O Luciano vai tentar até esse passe, mas essa bola chega, o Cedite dá uma cabeçada, mas vai na mão do Ospina, o Ospina faz a defesa. Um ponto também, marcação do Cardona. O Cardona é um cara que marca muito mal, né? Ele é um cara bem pesado já, uma idade já, então ele não é um cara tão leve assim para se movimentar. É um cara que se movimenta muito devagar, mas dá muito trabalho, mesmo se movimentando muito lento. Esses caras que se movimentam lento dá trabalho, né? Já joguei com meias assim, já marquei meias que se movimentam são lentos, mas quando tu vê o cara já escapou de você, o cara tá atacando o espaço, você nem percebeu. Falando da marcação dele, o lado negativo dele, tá? Você veja aqui nas costas dele que ele tinha essa incumbência de marcar o Marcos Antônio. Você veja, ele vai esquecer o Marcos Antônio, tá marcando. Olha lá, ele já vai avançar. Ele viu o Marcos Antônio esperto, vai diminuir a passada. Nas costas dele tá o Marcos Antônio, vai se movimentar para cá. O Marcos Antônio, ele vai deixar o Marcos Antônio ir. Olha lá, dá uma olhada. Ó, se movimentou o Marcos Antônio, vai sair dele, ela descolou. Ó, pronto, achou o Marcos Antônio com liberdade. Pronto, olha o espaço que tem o Marcos Antônio aqui na frente. Para pensar a jogada, até para tentar uma inversão de bola pro outro lado, que se quisesse. O Marcos Antônio vai com essa bola, acho que ele vai continuar, ó, continua e vai fazer essa filtração aí, tentando a jogada de fundo. E a construção do Atlético Nacional, o Atlético Nacional construindo, aqui eu quero mostrar para você veja como o São Paulo marcava 3 jogadores aqui, encaixando em 3 jogadores no meio da equipe do Atlético Nacional, Mano Moleno, o Marcos Antônio encostando aqui no Romano, né, para tirar esse espaço do lateral do Atlético Nacional, os 2 meias do São Paulo marcando os 2 meias do Atlético Nacional. Então, mesmo que o jogador esteja com liberdade aqui, o Cedite sobe para fazer pressão sobre ele, então essa bola vai voltar, o jogador do São Paulo, André Silva e Luciano marcando ali, fazendo uma sombra. Aí vai fazer o quê? Bola longa, né? Eles vão tentar o quê? A bola longa. Não tem outra opção. Então vai tentar o quê? A bola mais longa. Buscar a bola longa. O São Paulo aqui também já consegue interceptar a jogada do Atlético Nacional. Que é um lance também do São Paulo, saída de bola, bola longa do São Paulo. Vai mandar a bola longa Sabino, essa bola vai chegar, veja só. Olha a diferença aqui, o André. O André sempre sendo esse cara de apoio. O André vai passar essa bola para que o Rodriguinho aqui ataque o espaço. Receba essa bola nesse espaço. E nesse espaço o Rodriguinho consegue acionar aqui o Luciano. Você já veja os espaços sendo gerados dos 2 lados de campo. O André também já está com a bola aqui. Você veja como os espaços eles já são gerados do lado de campo, né? Você já vê como os espaços eles já acontecem ali do lado de campo. A equipe do São Paulo consegue atacar muito bem nesse lance. Vou adiantar o lance aqui para ser mais rápido no lance, tá? E aqui a equipe do São Paulo com o André Silva ele consegue achar lá o fundo e tenta um cruzamento até, mas não deu certo. Era pro Cedrite esse cruzamento, mas acaba sendo cortado ali no meio do caminho pelo zagueiro da equipe do Atlético Nacional. E aqui novamente, né, Marcos Antônio e Cardona de novo na mesma disputa de novo, olha lá. Já é 25 minutos do segundo tempo, o Marcos Antônio se movimentando, fugindo do Cardona lá, olha lá. Sai livre o Marcos Antônio, consegue sair do Cardona com muita liberdade e já criar a jogada para o São Paulo de velocidade, aqui com o Luciano desse lado de campo, que não tem velocidade, onde já está aqui de novo o Marcos Antônio, atacando o espaço de novo, tá vendo?
com o Marcos Antônio ele consegue trabalhar muito bem desde a defesa e já aparece no meio aqui para atacar o espaço, já consegue ter liberdade. Mas aqui eu acho que ele finaliza, é isso? É que ele finaliza, ele tinha opção de passe do lado aqui, né? Mas ele decide finalizar essa bola e acaba indo para fora, mas poderia ter passado essa bola, seria mais interessante um passe do que a finalização, né? Bora pro segundo tempo. Segundo tempo, São Paulo muda, tá? Mas antes de mudar, o São Paulo mantém a mesma postura. Pressão alta, saltando pressão aqui o Ferrarese, sem Cedric baixando aqui para chegar muito próximo aqui dos jogadores que fossem movimentar por esse setor. Os seus meias meio postado, porque o Rodriguinho baixava aqui para tirar esse espaço de inversão de bola. Então São Paulo aqui ó, bem postado no segundo tempo, manteve a postura do primeiro tempo, São Paulo no segundo tempo. O time do Atlético Nacional muda. Eles colocam o Uribe em campo. O Uribe ele entra no lugar do Zapata, porque o Uribe é esse cara que ataca mais na área. O Uribe não entrou para ser um volante, para ficar aqui alinhado juntamente aqui com o Cândido, ou seja, aqui mais centralizado, não. Ele entrou realmente para pisar na área. Essa foi a substituição para colocar o Uribe. Qual era a estratégia de colocar o Uribe? Essa era a estratégia de colocar o Uribe. Veja só. Essa era a estratégia de colocar o Uribe. Agora com o Uribe, tu puxa o Marcos Antônio. Tu tem mais um jogador. Agora tu tem o Uribe. Agora se você tem o Uribe, você tem um Cardona. Aqui você tem um Coman. Você tem jogadores entrando por dentro. Você tem jogadores que entrando por dentro também. Para trabalhar aqui, que é o Marlons. Muitas vezes você tinha Uribe e Cardona junto no meio campo. E aqui você só tinha um volante da equipe do Atlético Nacional. Então a entrada do Uribe foi para essa intenção. Puxar o meia de São Paulo da liberdade de trás para uma inversão de bola. Essa liberdade aqui que a equipe do Atlético Nacional lutou tanto no primeiro tempo e não teve. No segundo tempo eles conseguiram com a mexida. A entrada do Uribe muda um pouco a característica do jogo. O São Paulo também muda. O São Paulo traz o Lucas pro jogo. Lucas eu acho que é pedido pela torcida, é o craque do São Paulo, mas eu não acho que o Lucas esteja bem. O Lucas entrou contra o Vitória e entrou meio disperso. Novamente, hoje o Lucas entrou contra o Atlético Nacional meio desligado em alguns momentos, principalmente na marcação. Onde o Lucas está? O Lucas entrou no lugar do Rodriguinho. O Rodriguinho estaria aonde o Rodriguinho estaria? Aqui. O Rodriguinho não estaria aqui onde está o Lucas. Entende? Então o São Paulo já deixou espaço. Pronto, o Lucas ficando atrasado gerou espaço para inversão. É culpa do Lucas? Tal? Não, é que ele não está bem fisicamente ainda. Ele não tem essa característica. Ele baixa. Mas o Lucas não tem essa característica de fechar o espaço quando o jogo está sendo jogado aqui. A característica do Lucas, ele até baixa aqui para ajudar quando o bloco do São Paulo já baixou, então ele baixa junto. Mas nesse momento, em recorte de jogos, recorte do jogo assim, o Lucas não baixa, deixou esse espaço do lado de campo. Aí já começou as coisas mudarem no jogo, tá? Ah, então a culpa é toda do Lucas. Não estamos falando isso. Estamos falando que a entrada do Lucas acontece isso, ó. Outro lance aqui, veja só. A equipe do Atlético Nacional, ó, 3 jogadores com liberdade. Você tem o Enzo sozinho contra esses jogadores aqui desse lado. O Lucas está aqui. O Lucas ele não continua no lance, o Lucas para no lance, o Lucas não desce aqui. Ó. Era aqui que seria a posição para o Lucas estar. Não ali. Era para o Lucas estar aqui, porque aqui ele conseguiria golpear esses jogadores aqui se fosse necessário. Então ele está aqui, ele não continua no lance, inversão do lado. Olha a liberdade que tem os caras agora aqui, tá vendo? Olha a liberdade que tem os caras aqui agora. Muita liberdade para finalizar. E quase saiu o gol do Atlético Nacional, porque o Lucas dormiu ali no lance. O Lucas não desceu para fechar o que fazia o Rodriguinho, o Lucas não conseguiu fazer. Então, isso é bem complicado, tá? Aqui, ó, o lance do gol, tá? Você vê aqui o Inestrosa com a bola, ó, ele vai chamar o companheiro, vem, tá chamando, que ele sentiu o espaço. Chamou porque ele fez isso. Para poder puxar o marcador do São Paulo. E quem ele vai puxar? O Lucas. Lá. Puxou o Lucas. O Lucas vai subir e não vai soltar pressão. Ó. Subiu, não soltou pressão. Tá? Só subiu. O Lucas se desgarrou da defesa. Não solta pressão, ó, vai subir. Ó, sobe, andando. Tá? Não tem uma disparada, sobe andando. Não faz o salto de pressão, que ele sabe fazer isso muito bem. O Lucas faz um salto de pressão com muita qualidade. Ele para aqui no lance. Enzo Dias sozinho aqui, agora com Morelos. Bola entrou. Roman conseguiu pegar.
Aí tem um lance do pênalti. E a equipe do Atlético Nacional faz o gol. Então a mudança pro Lucas, tirada do Rodriguinho, nisso a gente pode criticar, não sei se eu posso criticar, porque talvez eu faria o mesmo que o Crespo fez, do que é o Lucas, né, cara? O Lucas decide e decidiu bater no pênalti do caralho lá e fez o gol do São Paulo. São Paulo, né, ali com o pênalti do Lucas, bateram muito bem os jogadores do São Paulo, só o Marcos Antônio que perdeu, mas faz parte, foi muito bem no jogo o Marcos Antônio. Mas assim, é característica do atleta, tá? Que acabou comprometendo em alguns momentos, tá? Tô mostrando aqui pra vocês não verem que não é. Tá, uau, você tá falando qualquer coisa, não. E aqui é a mudança do São Paulo estrutural, tá? Como o São Paulo ficou depois que a equipe do Atlético Nacional tem um jogador a menos, Cardona expulso, São Paulo continua com 3 zagueiros. Essa é a maior crítica que as pessoas estão fazendo, algumas pessoas. São Paulo não deveria ficar com 3 zagueiros. Muitas pessoas estão falando o seguinte: São Paulo põe o Lucas, tem Ferreirinha, né, Ferreirinha, Luciano e Lucas. E mantém os 3 zagueiros. Também não vejo necessidade de manter os 3 zagueiros. Porque os caras agora estão com 4 jogadores alinhados na defesa. Então São Paulo, se o São Paulo traz mais um jogador para cá, teria 4-4. Aqui, ó, 4-4. E São Paulo ainda ia sobrar. São Paulo podia colocar um lateral por dentro para ficar 3-2 aqui no meio campo. E aqui fica 3-3 na última linha, que é normal. O São Paulo podia ficar 4. Quer dizer, não, 3-3 não, 4. Jogadores de São Paulo juntando os laterais mais. Não, 3 mesmo, 3. Mais um lateral, 4-3. São Paulo podia ficar 2-2 no meio campo, mesmo não tem problema, mas 4-4 aqui no último terço. E na movimentação do time do São Paulo ia abrir lacunas, claro. Eles iam ter que se movimentar e abrir espaço. Então São Paulo teria superioridade numérica. Não tem jeito. São Paulo sempre teria superioridade numérica. Teria 4 atacantes aqui. O lateral teria que baixar aqui. São Paulo já teria abertura para quem atacar os laterais. Atacar o espaço. Sabe? Então o São Paulo teria oportunidade. O São Paulo abriria os pontas aqui do lado. Traria mais um jogador aqui pro meio, junto com o Lucas. Olha como o São Paulo ia incomodar 4 atacantes. Os laterais trabalhando por dentro, aqui na construção, trazendo mais corpo aqui com os dois meias. E os 2 zagueiros, o Paulo poderia fazer muita coisa. Mas o Crespo decidiu mexer depois, né? Mais adiante, aos 88 ele coloca o Caro. Mas o São Paulo vai para os pênaltis, arriscou muito, muito arriscado. Poderia ter colocado o Carmo antes, juntamente com o Ferreirinha no jogo. Eu acho que seria melhor para a equipe do São Paulo. Tá bom, gente? Se é o vídeo, deixa teu like aí, teu comentário, tua sugestão, deixa o teu comentário aí no vídeo, que é importante, tá? E também o que tu achou do jogo. Se tá achando que eu tô falando besteira ou não, fica à vontade aí para falar, tá bom? Até a próxima.